Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um encontro de legislação especial. Meu nome é Michele Donegá e hoje nós vamos falar de um tema que, infelizmente, tem ocupado as manchetes nos jornais Brasil afora. O tema é a violência contra a mulher, mas especificamente hoje nós vamos trabalhar o crime de feminicídio. Entender o porquê o legislador fez a opção em incluir o feminicídio como uma das formas de homicídio qualificado, também etiquetá-lo como crime hediondo, quais são as consequências penais e processuais desta alteração ocorrida em 2015. Vem comigo, vamos juntos. Olha só, a Lei 13.104 de 2015, ela alterou o Código Penal para incluir como circunstância qualificadora do crime de homicídio, o feminicídio. Nós temos, antes de falar do feminicídio propriamente dito, de fazer uma introdução. A luta pela igualdade e o combate à violência contra a mulher não é de agora, vem de décadas. Nós tivemos, em 2006, a aprovação da Lei Maria da Penha, inclusive para homenagear uma mulher vítima de violência. Mas, apesar dos esforços e do rigor da lei, os números de violência contra a mulher vêm crescendo de forma assustadora no Brasil. Relatórios referentes ao ano de 2016 e 2017 demonstram que, em média, 12 mulheres são mortas por hora no Brasil e 135 casos por hora são registrados do crime de estupro. Então, de fato, isso mobiliza toda a sociedade para identificar os fatores. Por que essa violência tem crescido? Alguns dizem que a Lei Maria da Penha trouxe mais coragem, então as mulheres se sentem mais protegidas e denunciam mais. Outros dizem que faltam medidas, outras políticas públicas, não apenas o combate da violência por meio do direito penal, mas por meio da educação. Então, fazendo essa introdução com vocês, né, que são dados importantes, isso também justifica essas informações, esses dados, o número crescente de violência, justifica e muito a cobrança nos editais sobre a Lei Maria da Penha e sobre o crime de feminicídio, que nós vamos aprofundar o estudo agora. Olha só, o que é o feminicídio? Feminicídio não é um homicídio praticado contra a mulher, não só isso. O feminicídio traz motivações específicas previstas no artigo 121 do Código Penal. É uma qualificadora do crime de homicídio e é o homicídio praticado contra a mulher em razão de gênero. Mas como assim em razão de gênero? É o menosprezo pela mulher ou praticado contra a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Então, olha só. Feminicídio, como o próprio legislador informa, é matar uma mulher por razão de condição do sexo feminino. É um crime de gênero. Quando o crime envolve violência doméstica e familiar, casos de violência doméstica e familiar, e os casos de violência doméstica e familiar estão previstos aqui para quem... Quais são esses casos de violência, professora? São aquelas espécies de violências previstas na Lei 11.340 de 2006, que é a chamada Lei Maria da Penha. Lá, no artigo 7º da lei, o legislador previu como forma de violência contra a mulher a violência física, que é a lesão corporal, o homicídio contra a mulher, violência em razão do gênero, por entender nesses casos que o agressor, ele pratica o crime pelo simples fato de entender que a mulher é seu objeto, sua propriedade, que a mulher vale menos, né? E que a mulher deve se submeter a caprichos sexuais ou não. Por isso, é caracterizada como violência de gênero. Então, nós temos lá violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial. Todas essas são formas de violência contra a mulher.
E quando a mulher é vítima dessa violência e acaba morta, este crime pode ser enquadrado como crime de feminicídio. Então, é isso, traduzindo aqui para vocês. Olha, feminicídio, como o próprio legislador informa, é matar uma mulher por razão da condição do sexo feminino. Como eu falei, subjugá-la, submetê-la, por tratá-la como objeto, propriedade, por entender que vale menos, a sua vida vale menos, né? Fere a sua dignidade como pessoa humana pelo simples fato de ser mulher. Quando o crime envolve violência doméstica, está lá na Lei 11.340 de 2006, ou motivado pelo menosprezo ou discriminação da sua condição de mulher. No caso de violência doméstica, além dessas espécies que eu falei, vai caracterizar violência doméstica a situação daquelas pessoas que convivem em um mesmo ambiente, por isso violência doméstica, com espaço de violência ocorrida no espaço de convivência entre mulher e um agressor do sexo masculino, por exemplo. Não é só entre cônjuges, é isso que eu quero dizer. Nós podemos ter violência doméstica, por exemplo, de um patrão contra a babá, que mora na residência ou passa horas lá, mas ela está todo dia lá. Ela tem convivência dentro daquela residência, daquele domicílio. Pode ser vítima de violência doméstica. E a violência familiar? Pode ser pai contra a filha, pode ser também do avô contra a neta, o irmão contra a irmã, mas também o sujeito ativo pode ser mulher, desde que a violência tenha sido praticada por razão de gênero. Pode ter situações também afetivas, como cônjuges, namorados. Não há a necessidade, nesta hipótese, das hipóteses de violência doméstica, de coabitação. Certo, pessoal? Então, são informações importantes para a gente entender quando o crime é feminicídio ou quando é um crime de homicídio qualificado por outras circunstâncias. Muito bem. Aí, o que nós vamos ter aqui? Como é que ficou o artigo 121? Artigo 121, depois da alteração introduzida pela Lei 13.104 de 2015. Matar alguém, a pena homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Se o crime é cometido contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, veja, por isso é crime de gênero, aí a pena já é diferente. Pessoal, cuidado que tem banca pedindo isso, tá? A pena, é do homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. Lembrando que condição do sexo feminino é crime praticado em razão do gênero. Considera-se que há razão de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, lembrando que não há necessidade de coabitação, é violência de gênero, submeter a mulher à violência física, moral, psicológica, por entender que a sua vida vale menos, né? Por entender que ela é sua propriedade, que é seu objeto e que deve se submeter às suas vontades, aos seus caprichos. Deve obediência em total violação à igualdade de direitos, garantida pela Constituição Federal entre homens e mulheres. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui também, pessoal, a discriminação também é uma forma que é uma das circunstâncias que pode motivar o feminicídio, e o menosprezo, né? Tratá-la com ódio, com repulsa apenas por ser mulher. Aí tem um caráter misógino, né? Que é a repulsa, que é o ódio contra a mulher pelo simples fato de ser mulher. Então, aqui também traz uma questão bastante interessante, né? Na violência doméstica e familiar existe um vínculo afetivo, de convivência, não digo amoroso, mas afetivo, de convivência. Mas o feminicídio pode se caracterizar pelo menosprezo apenas pela condição de ser mulher, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhuma forma ou nenhum tipo de vínculo afetivo com essa vítima. Então, em razão disso, do inciso 1º e do inciso 2º do parágrafo 2º-A do artigo 121, nós podemos classificar o feminicídio de duas formas, olha só.
Dá uma olhada aqui comigo, ó. Feminicídio não íntimo. Não há uma relação de afeto. Que a vítima de violência, não há uma relação de afeto. Que é aquela circunstância de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Por exemplo, matou uma colega de trabalho porque ela recebeu uma promoção no trabalho e o agressor entendeu que ela, por ser mulher, ele não poderia ganhar menos que ela. Quer dizer, discriminação, é uma situação de feminicídio por discriminação. Então, essa seria um caso. Vamos supor que havia numa empresa uma disputa por cargo, uma gerência, uma chefia, e um homem e uma mulher. A mulher saiu vencedora, a colega de trabalho. O colega descontente mata a colega de trabalho para ficar, não só para ficar com o cargo dela, mas por entender que ela não merecia, por ser mulher, um cargo de chefia e também não merecia ganhar um salário maior que o dele. Esse seria um caso aqui de feminicídio motivado numa relação não íntima, motivado por discriminação, que é a hipótese exata desse inciso 2º do parágrafo 2º-A do artigo 121. Muito bem. Nós temos também o feminicídio íntimo. Há uma relação de afeto ou um parentesco. É o caso que envolve a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, aqui o feminicídio motivado porque o agressor não se conforma com o divórcio, não se conforma com a separação. Tem muitos casos envolvendo esse exemplo aí. Aí, o feminicídio vai se enquadrar nesta hipótese aqui do inciso 1º do parágrafo 2º-A do 121. Beleza, pessoal? Então, olha só. Qual é o destaque bacana para a nossa prova nesse ponto? E a banca pode querer confundir o candidato. Não há a necessidade, falando pausadamente, hein? De novo, acompanha. Não há, para caracterizar o crime de feminicídio, a necessidade de vínculo, de afeto ou familiar com o agressor, com o sujeito ativo, com aquele que pratica o crime. Tudo bem? É isso aí, super importante para nós. Porque, por exemplo, pode cair uma questão assim, ó. O crime de feminicídio é caracterizado somente quando envolve violência doméstica e familiar contra a mulher? Falso. Falso. Porque ele também se caracteriza pelo menosprezo e discriminação em relação à mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher. Ok? Fique esperto aí nisso. Então, olha só. Continuando aí. Sujeitos do crime. Quem é que pode praticar o crime e quem pode ser vítima? Gente, toma bastante cuidado aqui, pode ter pegadinha. Quem pode praticar o crime? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, pode ser homem ou pode ser mulher, mas o sujeito passivo é só mulher. E mulher, o critério que nós temos que utilizar aqui é o critério biológico. Professor, por que você está falando isso? Mulher, a gente já entendeu. Não, gente, não é bem assim. Não vai se enquadrar no crime de feminicídio transexuais, transgênero, travestis, não se enquadra. Só mulher, do ponto de vista, mas agora foi conquistado o direito da mudança de documento. Tudo bem, pessoal, mas o direito penal não admite interpretação extensiva. Então, se o legislador fez a opção por incluir mulher, o critério que deve ser utilizado para a interpretação de acordo com o dispositivo, de acordo com o artigo, é mulher do ponto de vista do seu caráter biológico, certo? Então, por hora, nós não temos jurisprudência e não temos alteração legislativa para incluir como sujeito passivo do crime de feminicídio transgêneros, né, os travestis, transexuais, ok? Cuidado, tá? Pode cair questão para tentar te confundir em razão da conquista muito justa da mudança de documentos, com a mudança de sexo e tudo mais. Então, cuidado que a banca pode pegar aí para tentar te confundir, não caia nessa. Vamos lá.
A modalidade aqui do crime pode ser consumado ou tentado. Lembrando que é crime doloso, né? Pode ser tanto consumado como tentado. E mesmo nos casos de tentativa, não perde o caráter hediondo. A natureza da qualificadora é subjetiva, porque nós temos qualificadoras no crime de homicídio que são objetivas e subjetivas. As objetivas é o meio, é o instrumento utilizado para a consumação do crime. Faca, asfixia, fogo, né, podem ser utilizados na execução do crime de homicídio. Essas são circunstâncias objetivas. As subjetivas estão ligadas à motivação. Quer dizer, o que levou à prática do crime? Motivo fútil, torpe e o feminicídio. Porque o desprezo, a discriminação, a violência nas formas como eu mencionei aqui, estão previstas na Lei Maria da Penha, é o que faz com que o sujeito ativo seja motivado à prática do crime. É a razão que o leva a praticar o crime de feminicídio. Certo? Então, o feminicídio é qualificadora de natureza subjetiva do crime de homicídio. Quer dizer, é a razão, é o que leva o sujeito a praticar o crime. E o que leva, nesse caso, é a simples condição de que a vítima é mulher. É possível homicídio qualificado privilegiado? É possível sim. São aquelas situações em que o sujeito pratica o crime, por exemplo, um pai que vê que a filha está sendo vítima de estupro, ele então, naquele momento, né, naquele choque, ele pega uma faca e acaba várias vezes agredindo ali e matando o agressor da sua filha. Ele vai responder por homicídio, mas ele vai ter uma redução da pena. Por quê? Porque o que levou aquela situação, aquele homicídio, ao resultado morte, foi a circunstância de ver a filha sendo estuprada. Então, essa é uma situação que pode levar a homicídio qualificado privilegiado. Ele é qualificado do ponto de vista se, por exemplo, esse agressor foi atingido a facadas pelas costas. Nós teríamos uma qualificadora prevista no 121, que seria recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Mas nós teríamos também um privilégio. Quer dizer, o que levou o pai a fazer isso? Levou a situação de ver a filha naquela condição e o autor presente naquele local. Relevante valor moral, né? E a injusta provocação da vítima. Então, nessa situação, a lei permite uma redução da pena, embora o crime persista. Muito bem. As causas de aumento. A lei trouxe aqui causas de aumento específicas para o crime de feminicídio. Então, olha só, a legislação que alterou o feminicídio trouxe 3 causas de aumento. De suma importância, a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Então, veja, é uma pena bastante alta. Porque se o crime sem as causas de aumento já é de 12 a 30, com as causas de aumento, ele pode passar, né, dessa quantidade. Quais são essas circunstâncias? São aquelas circunstâncias em que a mulher está em situação de vulnerabilidade. Grávida, no pós-parto, ou na presença dos antecedentes e descendentes. Então, olha só, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Na gestação, pessoal, pode inclusive a violência, né? Ela pode resultar no aborto ou na morte também do feto, né? Se a mãe foi vítima de homicídio e não houver um resgate rápido ou dependendo do tempo de gestação, o bebê não vai resistir e vai acabar falecendo também. Então, tem muitos casos desses. Aí, nesse caso aqui, vai ter o aumento da pena.
E 3 meses posteriores ao parto, porque a mãe está amamentando, está ainda passando por aquele período, a adaptação com o filho, fica mais vulnerável emocionalmente, fica mais fragilizada. Então, isso justifica também a causa de aumento. Contra a pessoa menor de 14 anos e maior de 60, obviamente, porque a possibilidade, nesse caso, de se defender é reduzida. A vítima menor de 14 anos e maior de 60, quer dizer, considerado idoso, a possibilidade de resistir e de se defender é reduzida. Por isso, justifica também o aumento da pena. E crime praticado na presença de descendente e ascendente. Gente, toma cuidado aqui. Se a lei fala na presença, não é ouviu dizer não. Me contaram que foi assim. Não. Na presença significa que no momento que o crime for praticado, esse ascendente ou descendente tem que estar no local, tem que ter presenciado a prática do crime, ok? Então, tomar cuidado aí, na presença. Muito bem. A competência para julgar o feminicídio vai ser 2 etapas. Se o feminicídio foi motivado por violência doméstica, a primeira etapa do processo vai transcorrer em uma das varas especializadas de crime praticado contra a mulher em razão de violência doméstica ou familiar. E na segunda etapa, esse suspeito, esse acusado, ele será submetido ao tribunal do júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Agora, se o feminicídio foi motivado, aquele sem vínculo de afeto, sem intimidade, ele foi motivado pelo menosprezo ou discriminação contra a mulher, ele vai tramitar, primeira etapa do processo, na vara de crimes dolosos contra a vida, e no segundo momento, se esse acusado for pronunciado, ele será submetido a júri. O que eu quero dizer com isso? Resumindo, não é todo feminicídio, todo o processo de feminicídio que terá a primeira fase dele, a fase instrutória, a primeira etapa, a primeira etapa não vai transcorrer na vara de violência doméstica. Violência doméstica, só crime de gênero contra a mulher. Como nós temos 2 formas de feminicídio, vai depender da motivação. Se for violência doméstica, vara de violência doméstica. Se for menosprezo ou discriminação, quer dizer, não tinha nenhum vínculo com a vítima, vai ser, num primeiro momento, na vara de crimes dolosos contra a vida e, num segundo momento, júri. Tá? Então, vai depender aí de qual circunstância. Crime hediondo, qual a consequência? O feminicídio, como é homicídio qualificado, está previsto no artigo 1º, inciso 1º da lei. Vamos anotar aqui. Lei 8.072/90, que é a lei de crimes hediondos. Está previsto lá e tá bom. E daí que é crime hediondo? Qual que é a consequência por ser crime hediondo? Vamos às consequências. Então, olha só. O que a Lei 8.072 ela traz que torna o feminicídio mais rigoroso, professora? Olha, não admite fiança, não admite anistia, não admite graça, não admite indulto. Então, não tem a possibilidade desse sujeito sair no final do ano com decreto presidencial. Não tem possibilidade de perdão estatal, nem pelo Poder Executivo e nem pelo Poder Legislativo. Vai ter que cumprir a pena. Tem direito à progressão? Progressão de regime? Sim, mas o lapso temporal é maior, pessoal. Vai ter que cumprir 2/5 da pena se primário, 3/5 se for reincidente,
2/3 para livramento condicional. Ó. Então, olha só. É mais rigoroso. Tem mais coisa? Tem. Olha só. Cabe prisão temporária, prisão preventiva e prisão em flagrante. Então, ainda a gente pode puxar para cá, ó. Em relação à prisão, o que nós vamos ter aqui? Cabe prisão temporária. Nesse caso, a temporária é 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 30. Cabe a prisão preventiva, que pode durar até o julgamento, que ela não tem prazo. E cabe a prisão em flagrante. Então, torna mais rigoroso, né? O procedimento fica mais rigoroso, porque a lei é mais rigorosa. Então, essas são as consequências e a opção do legislador em tornar o feminicídio como espécie de qualificadora do homicídio. Muito bem. Vamos ver aí. Tá, professora, beleza. Então, seguindo aí, o que nós vamos ter, pessoal? A partir de que ano, isso já foi questão de prova. Eu vou fazer antes de voltar ao slide lá. Perguntinha para você. A partir de que ano aquele que comete crime contra a mulher motivado por violência doméstica ou familiar ou menosprezo vai responder de acordo com a lei, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º-A do Código Penal. Crimes cometidos a partir de 2015. Quem praticou crime contra a mulher motivado por essas circunstâncias antes de 2015, como é que fica essa situação? Quem praticou crime contra a mulher motivado por violência doméstica? Porque a violência doméstica não surgiu com a Lei Maria da Penha, estamos juntos, né? A violência doméstica existe desde sempre. A Lei Maria da Penha prevê um procedimento rigoroso para o caso de violência doméstica, é diferente. Feminicídio não surgiu em 2015, vamos combinar, né? Mulheres assassinadas, sempre existiu. Então, como que fica aquelas situações em que o acusado, suspeito, ele praticou o crime contra a mulher motivado em violência doméstica, motivado em menosprezo e discriminação contra a mulher, só que antes de 2015. Não existia a figura do feminicídio. Verdade. Mas nesse caso, pessoal, não tem problema. Ele vai sofrer o rigor da lei do mesmo jeito, só não vai ter aquelas causas de aumento que foram introduzidas pela lei de 2015. Sabe por quê? Porque quem pratica crime, quem praticou o crime em razão de violência doméstica, ou menosprezo ou discriminação contra a mulher antes de 2015, ele pode ser enquadrado na qualificadora do motivo fútil. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ou seja, é homicídio qualificado do mesmo jeito, é crime hediondo do mesmo jeito. A única coisa que ele não vai sofrer são as causas de aumento, que foram introduzidas a partir da Lei 13.104 de 2015. Então, olha só. Vou até colocar aqui para você, ó. Acho que vamos ver se dá espaço aqui no slide. Aqui, pessoal, crime hediondo, então, foi aquela primeira anotação que a gente fez, as consequências, que não cabe fiança, anistia e indulto, né? E retroatividade da lei, é o ponto que eu estou falando agora. Só se aplica às disposições introduzidas pela 13.104 de 2015, os crimes praticados com a entrada dela em vigor para frente. Não pode retroagir, porque existe aquele princípio da irretroatividade da lei penal para prejudicar o acusado. Então, só cabe de 2015 para frente. Mas e quem matou antes? Também motivado porque a mulher queria divorciar e ele não queria. Porque ela queria trabalhar e ele não deixava. Porque não aceitava que ela ganhava mais que ele no emprego. E quem matou motivado nessas circunstâncias? Quem matou motivado nessas circunstâncias vai ser enquadrado. De toda forma, no homicídio qualificado. Mas no motivo fútil, no motivo
no recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é crime hediondo, mas não vai sofrer com as causas de aumento que a lei introduziu. Então, vamos lá. Essa caneta já está meio ruimzinha, vamos pegar outra aqui. Beleza, né, gente? Crimes praticados. Especificar aqui, ó. Motivados. Violência doméstica. Ou familiar. Menosprezo. E discriminação, ó, podem ser enquadrados no motivo fútil. Recurso, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ou seja, pessoal, de qualquer maneira, vai responder por homicídio qualificado. Tá? Só vai se livrar do quê? Só vai se livrar das causas de aumento. Aquelas que a gente viu, né? As causas de aumento de 1/3 à metade. Quais são essas causas de aumento que você está falando, professora? Aquelas causas de aumento, né, que foram introduzidas também no artigo 121, pela Lei 13.104 de 2015, que se refere ao feminicídio praticado contra a mulher grávida ou 3 meses após o parto, vítima com idade inferior a 14 anos ou maior de 60 anos, aquelas circunstâncias ali. Ele não vai sofrer essa causa de aumento, mas vai responder de toda forma por homicídio qualificado, que é crime hediondo já tem muito tempo. Beleza? Então, essa é a situação que... esse é o cenário, digamos assim, que o agressor, aquele que praticou violência contra a mulher antes de 2015, que ele vai enfrentar. Tá? Então, é essa aí. Voltando lá, vamos no nosso quadro. O que a gente vai encontrar ali? Para discutirmos. E retroatividade, portanto, da lei. Perguntinha que cai muito. Qual que é a diferença de feminicídio para femicídio? Pessoal, femicídio é um homicídio praticado contra a mulher, só que sem essa motivação. Não é praticado porque a mulher é vítima de violência doméstica ou familiar, não é praticado por menosprezo ou discriminação. É um homicídio praticado contra a mulher. Uma discussão, por exemplo, né? As duas estão armadas e uma mulher atira na outra e ela morre. Não tem motivação de gênero. Então, não é feminicídio. Para que seja feminicídio, tem que ter a motivação específica prevista no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Violência doméstica familiar contra a mulher ou menosprezo e discriminação. Qualquer outro homicídio praticado contra a mulher que não tenha essa motivação comprovada é femicídio. Ou vai responder pelo 121, caput, que é o homicídio simples, ou o homicídio qualificado, mas outras qualificadoras, que não essa. Beleza? Uma questão aqui também, em relação ao item, é isso que eu queria fazer uma observação aqui com vocês. Professora, pode vir essa pergunta na hora que você estiver assistindo a aula, eu estive pensando agora nisso aqui. Uma das condições que caracteriza o feminicídio é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo? Certo. A violência doméstica e familiar contra a mulher, as espécies, elas estão previstas na Lei Maria da Penha. Certo? Certo. Então, para caracterizar feminicídio,
mulher tem que ter registrado o boletim de ocorrência contra o marido antes, ela tem que ter medida protetiva, ela tinha medida protetiva. Como é que eu vou provar que o feminicídio praticado teve por motivação a violência doméstica? Por testemunha, por documentos, por mensagens trocadas. Então, pessoal, não é requisito exigido pela lei para o enquadramento no feminicídio motivado por violência doméstica, boletim de ocorrência registrado pela vítima e nem imposição de medida protetiva. A vítima pode nunca ter ido na delegacia. A vítima, por medo, pode nunca ter pedido ou solicitado, requerido as medidas protetivas de urgência. E ainda assim, o agressor ser enquadrado por feminicídio praticado em razão de violência doméstica. Mas como provar isso? Testemunhas podem provar a forma como esse agressor tratava a esposa, as brigas que alguns vizinhos já estavam escutando, mensagens trocadas, e-mails, câmeras. Todos esses documentos vão embasar o inquérito policial e dar condições seguras ao Ministério Público para denunciar o agressor por feminicídio praticado por motivação de violência doméstica contra a mulher. É essa observação que eu queria fazer para vocês. Tudo bem? Por hoje é isso, pessoal. Até mais, bons estudos. Tchau. Clique lá aqui.